Hoje nós teremos um tema que é muito discutido com relação às perícias de insalubridade, também na área de engenharia de segurança e saúde ocupacional. Afinal de contas, como que eu determine o que é uma exposição permanente e o que é uma exposição eventual? Vamos lá? Sou José Marcelo Penteado, médico de justiça do trabalho, perito judicial, proprietário da MedSafe Solution, empresa que produz softwares para a área de saúde ocupacional, perícia médica, e lembrando do nosso software de ergonomia, software online, um dos melhores softwares que tem no mercado, que você pode conhecê-lo através do nosso site. Sou também sócio proprietário do Instituto Imersão, uma nova proposta de compartilhamento de conhecimento. Conheça o nosso site aqui, institutoimersão.com.br, e acesse lá a agenda dos nossos cursos presenciais, o curso Imersão em Perícias Médicas e Doenças Ocupacionais, a oficina prática de perícias em Gardort, os cursos da área civil, cursos de ergonomia, e em breve teremos também a nossa área de EAD, de ensino à distância. Acesse o site, se inscreva que você receberá todas as notificações com relação a tudo isso. Vamos lá então ao nosso tema de hoje. Alguns riscos que estão lá, tanto na NR15, que é de insalubridade, tanto na NR16, que é de periculosidade, eles vão dizer assim: vai ser caracterizado no caso de exposição permanente, principalmente em questão dos riscos biológicos. Então, exposição permanente a pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas no isolamento, etc. e tal. E aí existe aquela dúvida, afinal de contas, o que eu posso falar? O que é uma exposição permanente? O que é uma exposição eventual? Antigamente tinha uma portaria chamada Portaria 3311, que já foi extinta. E ela dizia assim, eventual até 25 a 30 minutos por dia seria eventual, acima disso intermitente, quando ocorresse mais de 80% da jornada de trabalho, seria um contato permanente. Isso foi extinto, nós não podemos mais utilizá-la. Mas então, como que eu vou saber o que é uma exposição permanente e o que é uma exposição eventual? Vamos às definições. Exposição permanente é aquela que é constante durante toda a jornada de trabalho e prescrita como a principal atividade realizada pelo trabalhador. E exposição eventual ou ocasional é definido como o que é fortuito, podendo ou não ocorrer ou realizar-se. Aquilo que ocorre algumas vezes, em certas ocasiões, que acontece por acaso ou não casual. Muito bom, então nós temos aqui dois tipos de exposição, a exposição permanente e a exposição eventual. O exemplo da exposição permanente é o ruído. O trabalhador que está exposto ao ruído lá no ambiente de trabalho dele, o ruído dos maquinários, ele fica o dia inteiro, as 8 horas de trabalho, exposto àquele valor de ruído. Essa exposição permanente. Esse trabalhador, de vez em quando, pode ser que ele vá no outro setor de trabalho e que tenha exposição ao calor. Aí a gente pergunta, isso ocorre todo dia, diariamente? Faz parte das atribuições contratuais dele essa exposição? Não. Pode ser que ele faça, pode ser que ele não faça. Ele vai substituir um colega, alguma coisa do trabalho. Então aí está a definição do que é uma exposição eventual, que é aquela que pode ou não acontecer. Essas exposições eventuais, elas não são geradoras de adicional de insalubridade e muito provavelmente também não ocasionam doença, porque o tempo de exposição, a frequência de exposição, a duração da exposição é muito pequena, a ponto de poder causar uma patologia. Então, a exposição permanente ocorre durante toda a jornada de trabalho, a exposição eventual é aquilo que é fortuito, que pode ou não acontecer. Mas aí nós temos mais duas definições, que é a definição de exposição intermitente e uma definição extremamente importante, que é a definição de habitualidade. O que é a exposição intermitente? É aquela que acontece todos os dias, mas não durante toda a jornada do trabalho. Então, vamos dar um exemplo. O ruído pode ter uma exposição intermitente, por exemplo, uma oficina mecânica, né, que tem exposição ao ruído. Uma hora está funcionando o motor do carro, outra hora o motor do carro está desligado, outra hora tem que trocar um pneu, faz o barulho lá de trocar o pneu com a maquininha, outra hora não tem o barulho. Então eu tenho uma exposição intermitente ao ruído,
Para eu saber se isso aí vai ficar acima ou abaixo de minha tolerância, eu vou ter que realizar uma dosimetria durante 8 horas do trabalho dele. Um outro exemplo de exposição intermitente, por exemplo, é a zeladora com a exposição à umidade. Isso é um ponto extremamente importante para saber se vai ou não receber adicional de insalubridade. A zeladora vai de manhã, lava a calçada, depois ela vai varrer, ela vai limpar o vidro, vai fazer outra coisa. Ela só teve exposição a uma determinada umidade naquele determinado tempo. E vai ter depois à tarde, quando ele vai lavar alguma outra coisa. Então ela tem uma exposição, não é habitual, ela tem uma exposição intermitente à umidade. Isso vai ocasionar direito adicional de insalubridade? Nós vamos ter que ver o quanto de água que ela está exposta e o tempo que ela ficou exposta. Alguns peritos equivocadamente chegam lá e falam assim, não estava utilizando luva, tem exposição à água, tem exposição à umidade, tem direito adicional de insalubridade. Está errado, porque a NR15 no anexo 6 ela fala assim, exposição à umidade em locais encharcados, etc e tal, capaz de causar doença. Gente, a água não causa doença. Senão a gente não podia tomar banho, né? A gente não podia lavar a mão, a gente não podia tomar água, ok? A água vai poder causar doença se eu tiver uma exposição com tempo suficiente para tal. Ou seja, eu tenho que comprovar a exposição a mãos de imersão ou pés de imersão, exposição tal que chegue a causar fissuras na mão, tá certo? Então uma zeladora vai ter uma exposição intermitente à umidade, não necessariamente insalubre, não necessariamente cause doença ou não. E o termo habitualidade? Vamos ler o que quer dizer habitualidade em saúde ocupacional. Habitualidade é presumida quando em determinada atividade está prevista a exposição ou ingresso em áreas de risco, desde que se dê de forma não eventual, ou seja, que faça parte das atribuições do cargo ou função, ou ainda das atividades e tarefas do trabalhador, ainda que não seja de forma permanente. Poderá gerar direito à insalubridade ou periculosidade, caso se constate que essa exposição, mesmo que não permanente, possa causar danos à saúde do trabalhador, como um enquadramento nos riscos biológicos ou atividades periculosas. Então, veja bem, a habitualidade e a exposição intermitente são muito parecidos, né? Mas a gente chama atenção para esse termo habitualidade, que faz parte das atribuições contratuais. Pois bem, a NR15, anexo 14 e as instruções para aposentadoria especial falam assim de risco biológico. Não, tem que ter contato permanente. Aí o profissional fala assim, tem que ficar em contato permanente com vírus e bactérias durante 8 horas. Gente, ninguém fica em contato com vírus e bactérias 8 horas. Ele vai ter o contato várias vezes ao dia, habitualmente por dia ele pode ter esse contato e pode se contaminar com isso. Eu preciso de ficar 8 horas em contato com vírus, com o bacilo da tuberculose, por exemplo, para ter uma tuberculose? Não preciso. Pode ser que o cara dê uma tossida na minha cara, pronto, acabou, já peguei a tuberculose. Então, o que vai me caracterizar a exposição ao risco, então, eu tenho contato habitual e este contato habitual poderá me trazer um dano à saúde. Nós utilizamos isso para periculosidade e eu não preciso estar na área de risco durante as 8 horas do trabalho. Se eu me exponho lá durante 15 minutos, mas isso é habitualmente, ou seja, ele é feito todo dia, e isso faz parte das minhas atribuições contratuais, ou seja, doutor, o senhor tem que entrar na área de risco todo dia das 14 horas às 14 horas e 15 minutos. Pode ser que o infortúnio aconteça exatamente naqueles 15 minutos que eu estou lá e eu explodir junto com o setor. Então, se eu caracterizo a habitualidade para a periculosidade, não importa se eu fique 15 minutos, meia hora, 2 horas ou o dia todo, eu vou ter direito ao adicional de periculosidade. Muito bem, vamos então ao Responde Penteado. Entre lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, mande pelo WhatsApp, sei lá, coloque lá hashtag Responde Penteado, para que nós possamos aí esclarecer as suas dúvidas lá nas redes sociais ou como aqui através dos nossos vídeos.
Temos aqui uma pergunta de uma procuradora, de uma advogada, que estava inconformada aqui com um laudo pericial, em que a sua cliente apresentava um cisto sinovial de punho direito e que fazia esforços no trabalho e que o laudo pericial deu negativo, o perito disse que não tinha nexo. E ela, inconformada, está perguntando aqui que como que não tem nexo se o cisto ele seria causado por movimentos repetitivos de punho. Bom, nós vamos inclusive fazer um dos nossos vídeos, a gente vai falar depois sobre 3 patologias, sobre quais as patologias que especificamente não tem nenhuma relação com o trabalho, e uma delas que nós vamos comentar mais profundamente no vídeo futuro aí é sobre o cisto sinovial. Realmente, o cisto sinovial não tem nexo com o trabalho. Não é causado por esforço repetitivo, não é causado por ter que ter força, não é causado por nada disso. É muito discutida aí a causa efetiva do cisto sinovial, mas nós temos vários trabalhos assim, que o índice de cisto sinovial é o mesmo de quem trabalha no setor produtivo, quem trabalha nas áreas administrativas. Um fato importante, cisto sinovial não causa dor, então a pessoa vai lá no local de trabalho, vai lá na perícia e fala assim, eu tinha essa dor no punho e achou o cisto sinovial. Cisto não causa dor, a não ser se ele estiver muito grande, ele vai causar dor por compressão das estruturas que estão abaixo, mas o cisto mesmo é totalmente assintomático. Então você deve procurar outra causa da dor. Então não ficar só num simples ultrassom, mas fazer uma ressonância magnética de punho, porque provavelmente essa dor do punho não está relacionada com o cisto. Cisto sinovial não necessariamente é cirúrgico, porque ele tem um alto índice de recidiva, então o acompanhamento clínico muitas vezes aí durante 2 anos demonstra que esse cisto some. Em 25% dos cistos, cistos sinoviais são encontrados na infância e desaparecem espontaneamente. E o maior problema do cisto na verdade, a questão estética, né? Então, o cisto sinovial é uma patologia que, apesar de muita gente acreditar que tem uma relação com o trabalho, todos os estudos demonstram que ele não é uma doença de origem ocupacional. Então, realmente, o perito tinha razão ali em não estabelecer o nexo nem causal e nem concausal do cisto com o trabalho. Muito obrigado. Esperamos vocês aí nos nossos próximos vídeos. Acessem os nossos sites aí do Instituto Imersão, da MedSafe Solution, para ver os nossos softwares. E até o próximo. O tema é